Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Bela, muito bela é a esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além. E lá terminarei as muitas lutas de aquele. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. Esse tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por esta terra de além. E lá terminarei as muitas lutas de aquele. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Graças a Deus. Cantemos ainda o hino de número 36. Vir nosso irmão obreiro ali na Balsa, congregação da Balsa. O nome do senhor? Ednei? Isso. Irmão Ednei, nosso obreiro ali, para louvar a Jesus. 36. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. 36. Bem longe cansado estou, eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Passarinho, belas flores querem me cantar, são vão terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados
sangue põe, me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir? É fiel sua vida é certa, quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinho, belas flores, querem-me cantar. São vão terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Aleluia. É para lá que queremos ir e esperamos. Você crê assim? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, pela nossa escala, presença de congregações Nova Europa. Tem ali o representante do pastor Fidelis, os irmãos lá do Nova Europa. Muito obrigado pela cooperação, em nome de Jesus. Também congregação do Manacá. Tem alguém? Não tem. Congregação do Graminha. Também não tem. E aeroporto, está ali o obreiro Torquato, irmão Alex, os irmãos lá do aeroporto, obrigado pela cooperação, Deus abençoe. Então as irmãs do ciclo de oração já reúnem-se para louvar o Senhor, vamos juntando aí, bairro da Balsa, Moidinei, nosso obreiro, os irmãos, oh, maravilha, parabéns, lá da Americana praticamente, está aí, Deus abençoe, obrigado. A última casa de Limeira, passou o rio, é outra cidade, né? Está na boca do rio lá, Deus abençoe, obrigado, Deus faça sempre assim, certo? Hoje é a primeira de muitas, né? De todas, né? Amém, Deus abençoe, muito obrigado. E também congregação do bairro do Tatu, obreiro nosso irmão Laércio, os irmãos ali do Tatu, é perto, vocês são vizinhos lá, se entendem bem, né? Sobe no muro assim, conversa lá de muro com muro, né? Deus abençoe, muito obrigado, em nome de Jesus, Jesus recompensa. Bairro do Tatu e Belinha 3, tem alguém do Belinha 3? Mas aqui estamos, ali aquele grupo, quem é o obreiro de lá, tem alguém? Belinha 3, está lá a nossa irmã Clarice, né? Deus abençoe, muito obrigado por estar aqui com a gente. Pode as irmãs somar aqui com as irmãs do ciclo de oração para louvar o Senhor. Também está conosco hoje, com alegria, aqui conhecendo os irmãos, o pastor lá da cidade de Ipatinga, lá do Vale do Aço, né? O pastor Valdir Viveiros e a esposa, a irmã Raquel. Fique de pé, por gentileza, a irmã Raquel louva o Senhor. Trouxe o playback aí, então o irmão Juvenil pega o playback da irmã, que depois na sequência ela vai louvar ao Senhor, e quando ela estiver louvando nós vamos contribuir. Então agora as irmãs do ciclo de oração se reúnem aí, louva o Senhor. Pastor Valdir, que toma a tribuna aqui, o lugar assento conosco aqui na tribuna, fique livre para estar aqui conosco. Então pastor
Valdir Viveiros, foi uma alegria conhecê-lo. Tem uns parentes dele que trabalham com a gente, já conhecemos. Foi uma alegria de saber que tem um pastor naquela família também. Deus abençoe em nome de Jesus. Pode vir aqui. Então, as irmãs, nesse momento, louvando a Jesus.
irmã Raquel é cantora, esposa do pastor Valdir, vai louvar o Senhor nessa oportunidade. Nossos diáconos recolherão nessa oportunidade as nossas contribuições, nossos dízimos e ofertas que trouxemos para a causa e a casa do Senhor. A paz do Senhor, amados. Glória a Deus. O Senhor está presente e é muito gostoso quando nós estamos na presença dEle, adorando e exaltando o nome dEle. Nós não viemos aqui assistir um culto, mas viemos cultuar o nome daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia! Se você sabe, louve comigo. A ditosa cidade deve ser linda, o lugar qual o nosso Senhor Jesus está preparando, e muito em breve vamos estar morando neste lugar, nesta cidade linda. Aleluia. Oh. Se você sabe, cante com a sua alma, não só de lábios, mas louve com o seu coração, com a sua alma, com toda a sua força. Louve ao Senhor. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente e cantaria naquele imenso coral. Cante. Verei anjos e querubins ali reunidos, cantando hossanas ao Rei. Breves meus pensamentos serão realidade, pois pra lá nós iremos, igreja. Verei ainda todos os discípulos que andarão por aqui pregando a palavra. Olha, igreja, imagino abraçar Paulo e Tiago, vejo João, Abraão, Isaac e Jacó. Verei anjos e querubins ali reunidos, cantando hossanas ao Rei. Breves meus pensamentos serão realidade, pois pra lá eu e você voaremos, igreja. Aleluia. Oh, quantos aguardam este momento? Está chegando para mim e para você. Para nós, igreja, está chegando este momento. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos, Senhor, frente a frente e cantaremos naquele imenso coral. Aleluia! Verei anjos e querubins ali reunidos, cantando hossanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria.
Que Deus abençoe. Obrigada, pastor, pela oportunidade. Convido a igreja a estar de pé, vamos orar ao Senhor. Nosso irmão ali do Nova Europa, representando ali, estar orando. Oração pelo Elias, filho do presbítero Laércio, do bairro do Tatu, que hoje completa mais um ano de vida. Cadê você? Lá em cima, vamos parabenizá-lo, parabéns. Deus abençoe, um abração aqui do lado do coração. Deus abençoe. Também a nossa irmã Leia Cristina, pede para orar por ela, porque não está bem de saúde, está enferma. Quantos mais precisa de oração? Eu e minha casa, vamos apresentar todas essas petições. E recebi uma informação agora via o Zap, o pastor lá da Bahia, o pastor Gilson, diz que amanhã ele tem que passar por uma audiência por causa aí da Bíblia dos homossexuais. O juiz levou ele a julgamento. Vai ser amanhã, estão pedindo oração aí para orarmos por ele, por causa da Bíblia, aí desse, não sei nem que versão que é, para citar aqui, então ele mandou pedindo oração por esta causa. Então vamos apresentar e orar uns pelos outros e por esta causa também. A paz do Senhor para todos. Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por aqui estarmos esta noite, Pai. Já sentimos a Tua presença neste lugar, a Tua presença é real em nosso meio, Pai. E nós sabemos, Senhor, que quando a Tua igreja clama, Pai, o Senhor responde à oração do Teu povo. E neste momento, Pai, nós clamamos, ó Pai, intercedemos aqui, ó Pai, por esses pedidos de oração, também pela vida do pastor Gilson ali na Bahia, Pai. Ó Senhor Jesus, entra com a providência, com o milagre, Pai. Vai entrando naquela causa, Senhor, dando livramento para o Teu servo. Pai querido e santo, nós Te pedimos em favor da Tua igreja, que aqui busca, Senhor, a Tua presença. Pai querido, se entrou alguém enfermo em nosso meio, que ele seja curado agora, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai querido, nós Te pedimos a cura, o milagre, Senhor, que o Senhor venha abrir portas para a Tua igreja, Pai. Ó Senhor, nós clamamos a Ti, confiamos no Teu nome, no Teu poder e na Tua glória, e Te pedimos, ó Pai, abençoa, Senhor, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, como dissemos, hoje vamos meditar aí a lição número 12, livro do Apocalipse, pode sentar, Apocalipse, capítulo número 21, e os versículos do 1 ao 5, para ganharmos tempo, os irmãos acompanhem a leitura. Livro do Apocalipse, capítulo número 21, o versículo vai ser do 1 ao 5. O texto áureo desta lição, e diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Nossa verdade prática, que é parte do cremos, e o trimestre inteiro tratando do cremos da nossa igreja, da nossa doutrina. Então, uma parte do cremo, que é a lição número 12, diz assim: cremos no juízo final, no qual serão julgados os que fizerem parte da última ressurreição, e cremos na vida eterna, ou na condenação eterna para os infiéis. Então aqui deve ter uma falha aqui. Cremos na ressurreição, na última ressurreição, e cremos na vida eterna, que fala para os infiéis, mas na condenação, vida eterna de infidelidade ou eternidade, morte eterna, melhor dizendo. Então aqui uma correção, quem está com a lição aí,
favor, acompanhar aí que essa anotação que deve ter havido aqui alguma inversão, né? E nós cremos sim na vida eterna para os fiéis e não na vida eterna para os infiéis. Então, uma anotação aí na lição que está sendo observada agora, certo? Deus abençoe. Então, a leitura em classe, Apocalipse capítulo 21, versículos do 1 ao 5. Eu queria pedir para todos estar de pé, vamos ler todos juntos, né? Num só momento. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém? Deus abençoe. Podeis assentar. Meus amados, como faz parte do nosso cremos, e esta lição trata de mais uma parte do nosso cremos. E é a penúltima lição desse trimestre. E nesse cremos sobre o mundo vindouro. É uma doutrina da igreja com base nas profecias da palavra de Deus, em que assegura uma transformação nesta terra que pisamos, literalmente, geograficamente falando. Como batemos o pé, esta terra será transformada. E este momento desse mundo vindouro será após algumas fases da igreja, ou da história da humanidade, ou das dispensações, que são, dispensação é o período de tempo em que Deus tratou e trata literalmente com a humanidade. Então, estudamos a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação patriarcal, a dispensação da lei, a dispensação da graça, e tem também a dispensação do milênio, então, que é a sétima dispensação. Mas o mundo vindouro, nas condições que nós vamos estudar hoje, é após o milênio, certo? Então, estudamos, tem arrebatamento, tem grande tribulação, e no período da grande tribulação, a terra passará pelo juízo de Deus na terra, entre as nações e que vai tratar também da forma geográfica que aqui está. Por isso que nós vemos aí que o céu passou, a terra passou. Então, como será esse mundo vindouro à luz da palavra
que nós vamos aqui estar meditando. O tempo corre, eu vou correr também nos pontos que nós estamos aqui para meditar. Então, o mundo vindouro, quando se dará e de que forma se dará? Quais os eventos, quais as etapas que isto irá ocorrer para que nós temos aqui a facilidade para compreendermos um pouco a palavra do Senhor e esta lição. Então, quem acompanha aí o comentário da lição, ela tem alguns pontos. O primeiro ponto aqui fala sobre o milênio, mas na introdução está escrito as seguintes afirmações aqui do nosso pastor Ezequias Soares, que é aqui da cidade de Jundiaí, bem perto de nós, que é o comentarista desta revista. O mundo vindouro, abordado na presente lição, pretende mostrar que virá depois do juízo final, o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém, o lar dos santos na eternidade e por toda a eternidade. Trata-se definitivamente do epílogo da história humana. O que é o epílogo? O capítulo final, o resumo da história humana. Isso quer dizer essa palavra. Mas haverá alguns eventos que precederão, quer dizer, que vêm antes desse capítulo final. Então, quem tem a lição, acompanha aí. Que precederão o mundo vindouro como reino de Cristo de 1000 anos. O milênio será antes desse evento. O juízo final, que é o juízo da segunda ressurreição dos mortos, será nesta ocasião. Então, esses são fatos que virão. A ressurreição de todos os incrédulos, bem como o seu destino final. Então, estes eventos precedem a condição literal desse mundo vindouro que faz parte aqui da nossa lição. Então, de acordo com o título aqui, olha, ele disse: haverá alguns eventos que precederão o mundo vindouro, como o reino de Cristo de 1000 anos. Então, ponto 1, sobre o milênio. Quando começará a contagem literal do milênio? A contagem literal do milênio vai começar após o arrebatamento da igreja. Com o arrebatamento da igreja, na terra acontecerá o período chamado da grande tribulação, que é um período que vai durar 7 anos. E nesses 7 anos que o juízo de Deus estará aqui executando sobre as nações e geograficamente sobre a terra, nós observamos lá os 7 números do Apocalipse. Tem as 7 taças, que mais? 7 trombetas, que mais? 7 taças, 7 trombetas e 7 selos. Cada um desses era a fase do juízo de Deus aqui na terra. Então, 7 anos de grande tribulação, nos céus estará acontecendo o trono do quê? As bodas do Cordeiro. Juízo sobre a terra, coroação de bodas com a igreja nos céus. Aí vai estar aqui estabelecer o império do anticristo, e nesta grande tribulação tem o pacto com os judeus. Enfim, terminado esses 7 anos, que o Senhor vai descer com a igreja com poder e grande glória, né? Que é a Jerusalém que desce do céu, que é com a igreja, para
estabelecer o reino milenial na terra e iniciar a 7ª dispensação de Deus para com a humanidade. Então, os fatos que precederão esse mundo vindouro sobre o milênio. Então, o milênio será o reino de Cristo na terra com a igreja, em que vai estabelecer a justiça e a paz. Haverá, esse período será em que grandes bênçãos vai acontecer literalmente sobre a terra. Mas não é ainda o mundo vindouro, são parte da manifestação de Deus de oportunidade para a humanidade. Hoje a humanidade peca por quê? Por que a humanidade peca hoje? Porque o inimigo está aí fustigando, né, a imoralidade, que é multiplicação, etc, etc. Então, a justificativa hoje é que tem alguma coisa me tentou, eu fui levado, eu fui envolvido, eu fui tentado, não é assim? Mas e no milênio? O que vai acontecer com o inimigo? Vai estar preso quando Cristo descer com poder e grande glória, vai estabelecer o seu reino, vai prender o inimigo, vai lançar lá o anticristo e o falso profeta lá no lago de fogo, né? Vai jogar lá com aquela cambada toda, não é? E o inimigo estará preso. A trindade satânica, o dragão, o falso profeta e o anticristo, a trindade do mal que vai agir deliberadamente na grande tribulação. Terminou a grande tribulação, 2 para lá e 1 preso, e a humanidade vai ter a oportunidade de viver sem a literalidade das tentações. Então, hoje, arruma uma culpa para pecar, e lá, não é? Então, o que é a dispensação? É o período de Deus que prova a oportunidade que Deus dá para que o homem demonstre a sua sinceridade para com Deus, não é? Nós que somos pais, no meu caso que sou pai e avô, nós testamos os nossos filhos, como testamos os nossos netos. O vovô vai sair, a mamãe vai sair, o papai vai sair, vocês vão ficar aí sozinhos por algum tempo, só que eu não quero que você mexa, por exemplo, na gaveta tal. A criança mexe ou não mexe? Hein? Porque o pai falou, aí vai mexer. Assim Deus faz com a gente. Nesse período chamado dispensação, Ele está medindo como você é. Porque na presença é fácil, e na ausência depende de amadurecimento, depende de consciência, não é? Se o ladrão chega para roubar um supermercado, por exemplo, ele vem com a intenção de roubar, tem um policial lá dentro, ele vira cliente, porque ele está sendo observado, não é isso? Ele está sendo vigiado. Então, a dispensação é o período que Deus prova a nossa fidelidade. E, desde a inocência, foi período que Deus provando a humanidade. E a causa, nós já falamos, o tempo não permite nós detalharmos. E no milênio, Deus também vai provar a fidelidade da humanidade. Sem a fustigação do tentador, sem a opressão, com a liberdade, o reino milenial de Cristo estabelecido aqui, conforme diz Isaías, que de Sião vai sair a lei para as nações, vai ser de justiça e de paz, não vão levantar
a espada contra o seu semelhante, a vida vai ser ampliada. Quem morrer novo vai morrer de quantos anos? Igreja? De 100 anos. Morreu lá o filho do José de Souza, morreu com 100 anos. Mas o que ele fez? O que aconteceu? Morreu tão novo. Foi tão novo, né? Com 100 anos. Hoje, quem chega a 100 anos, faz uma grande festa, né? Põe no jornal, põe na TV, não é isso? Faz aquele bolo, porque chegou aos 100 anos. Mas no milênio, o que morrer novo, morreu de 100 anos. A medicina vai estar altamente avançada, a tecnologia, os insumos aí de produção. Lá vai dizer que ninguém vai semear para os outros, cada um vai semear para si. Então, resumo, a produtividade vai estar de uma forma tão grande, porque o reino da bênção e da justiça estará aqui. Resumo, você planta um pé de abóbora aqui, quando está colhendo esse, o outro já está nascendo, é mais ou menos isto, né? A produção de grãos. Que os animais vão comer grão. Os animais vão comer grãos. Hoje tem que comer aí ração, aquelas preparadas, né, e aquelas coisas. Mas os animais vai ter o quê? Vai ter grãos para comer. E nesse período, com esta bênção, com a presença de Cristo, o governo de paz sobre a terra, a oportunidade, vendo esses milagres. Mas quando o inimigo for solto e transmitir uma mensagem, que vai acontecer com grande parte da população, da dispensação do milênio, vão aderir. Então eu pergunto para vocês, nós aqui, nós também às vezes não ouvimos, às vezes alguns conselhos que não prestam? Sim ou não? Sim ou não? Sim, não é? Então, o mal está aí, mas Jesus vai aniquilar com o seu poder. O mundo vindouro virá. Aleluia. A primeira ressurreição é no arrebatamento da igreja, dos salvos, e aqueles que foram como Marte na grande tribulação. Aí estabelecido o milênio com todas essas bênçãos, o homem é tendencioso a se desviar. E nesse período estará esta condição aí do milênio que nós estamos vendo aqui. Isso significa que é o reino de Cristo de 1000 anos. Nesse período, Satanás está aprisionado no abismo, instalado por ocasião da vinda de Cristo. Significa que a ação destruidora de Satanás na terra será neutralizada, iniciando-se uma nova ordem de coisas. Esse é o milênio. Estamos falando a precedência do mundo vindouro. Estou mostrando esta realidade para culminarmos depois aqui com o outro aspecto, certo? Então a longevidade das pessoas, sucesso no trabalho, nós já falamos, a tecnologia, hoje é uma briga, né, por emprego. O Brasil, aí com cerca de quantos milhões de desempregados? 14 milhões, arredondado, 14 milhões de desempregados. Subiu um pouquinho, 0,2%, se subiu 1% de 14 milhões, dá 1.400.000, né? Daqui dá 1.400, sei lá, 14.140.000, só fazer a matemática aí. E os outros? Trabalho lá na empresa todo dia. Tem uma pessoa de férias lá na janela hoje, só hoje eu atendi lá no mínimo umas 10 pessoas entregando o currículo. Só hoje, agora de tarde, que eu vou sempre mais tarde lá, que eu vou para o outro local de manhã. Só depois das 3 da tarde
eu recebi no mínimo uns 10 currículos hoje, porque eu estava lá na sala, a pessoa não estava, só eu, fora aqueles que trabalham diretamente lá no RH. Mas no milênio vai estar o quê? Esbanjando o trabalho. O homem com a bênção da prosperidade literal, com Jesus abençoando, e a humanidade vai depois se corromper. Então isso que vai preceder a grande tribulação, vai preceder aí o mundo vindouro. Ponto 2, sobre a ressurreição dos mortos. Então haverá duas, a primeira no arrebatamento e a segunda será após o milênio, vai ser no juízo final, em que vai estabelecer uma das condições para instaurar o novo céu e a nova terra, na condição do mundo vindouro que o Senhor preparou para aqueles que vencerem ou estiverem ou passarem vivo nesta condição. Então, sobre a ressurreição dos mortos, está aí mostrando que os justos e os injustos serão ressuscitados. Isso é verdade. Então, entre uma ressurreição e a outra, passará quantos anos? Hein? 1007 anos, porque tem a grande tribulação. Já houve a primeira. Então, no mínimo, 1007 anos trabalhando aí, certo? Então, isso é o quê? Fatos que precederão esse acontecimento do mundo vindouro, não é isso? Então está aí na lição esta condição. Mas em Apocalipse ficamos sabendo que há um intervalo entre uma ou outra de tempo aí de 1007 anos, mas vamos falar de um redondo 1000 anos. Primeira ressurreição dos justos e a segunda ressurreição serão dos injustos. E nesta primeira ressurreição, já falei, vai também abranger aí os mártires da grande tribulação. Então convém salientar que a ressurreição divide-se em duas fases. Na ocasião do arrebatamento, os que morreram com Cristo, e nesse final tem os mártires da grande tribulação que farão parte da primeira ressurreição. E terá também a ressurreição dos infiéis, que é para o juízo final, que vai lá estar analisados, que vai ser abertos. Quantos livros vai ser aberto, ou serão abertos? Quantos livros? Eu nem sei quantos livros. Foram abertos os livros. Os livros, você lê no capítulo 21, aí fala que foram abertos os livros. Mas a condição para estar com a eternidade com Cristo é aquele que estiver escrito no livro da vida. Foram abertos vários livros, mas a chamada será daqueles que estiverem o nome escrito no livro da vida. A alegria tão grande, o pastor vai relatar aqui. Árvores, os cedros do Líbano vai se alegrar, porque ninguém mais vai lhe cortar. Aqui, Isaías 14 e verso 8. Não vai cortar o cedro do Líbano. Não vai cortar. As árvores vão se alegrar, porque a motosserra não vai passar nelas, né? Antes era o machado, depois criaram aí a motosserra. É alegria total, não é isto? E o cedro é uma madeira de lei. Hoje, se você cortar um cedro, você responde, né? Se cortar uma peroba, enfim. E o cedro é uma madeira tão macia que você corta com um estilete de mão. Ela dá um cacho tão bonito, um fruto tão bonito, que é um carnudo, uma semente grande assim, com uma casca dura que reveste. Quem conhece, né? A árvore do cedro. Quem conhece o cedro do Brasil?
bem poucos conhecem, né? É tão macia, tão vermelha aquela, certo? E o cedro do Líbano eu não conheço, mas com certeza deve ser, se o nosso é tão bonito, tão bom, imaginemos aquele lá na região de Deus. E a árvore vai ficar alegre. Por quê? O reino da justiça e da paz. Então hoje o mundo clama ambientalmente, não é? Reunião que teve em Kyoto, no Japão, teve aí o tratado lá, o último foi de Paris, não é? Tratando da situação climática da Terra, porque nós estamos vendo esta situação. Qual o último dia que choveu em Limeira? Qual foi? Qual foi o último dia que choveu em Limeira? Hein? Não sabe, né? Foi 19 e 20 de agosto. O último dia que choveu aqui em Limeira. Por que o senhor sabe? Porque eu anoto todo dia se choveu ou não choveu. Então eu tenho esse capricho. Todo dia, hoje choveu, fez sol, fez frio. E tem dia que eu anoto a temperatura mínima de cada dia. É um capricho meu. Então, nós estamos aqui já, hoje é dia 19. Faz 30 dias que não dá nem um chuvisco na nossa cidade. No meu tempo de criança, setembro chovia tanto, não é isto? No ano de 1953, geou tanto no dia 7 de setembro, no dia 7 de setembro, a temperatura deu 28 graus. Sempre choveu no 7 de setembro, desfiles chovendo, não é? Então a terra hoje geme pela condição ambiental. Então o mundo hoje busca uma solução humana para a terra, mas esquecem que quem governa todas as coisas é o nosso Deus. Mas no milênio, esta condição vai estar abençoada por Jesus. E com tudo isso, o homem vai ceder ainda ao inimigo. Então, nós vamos preocupar com a nossa salvação. O arrebatamento está às portas. Jesus está vindo. Os homens não entendem mais. É conflitos e conflitos, não é? É aquela briga, aquela situação. Está tendo lá uma conferência na ONU hoje. A China não veio, outro país não veio. O Trump deve estar falando agora. O Temer foi falar lá. É aquela, porque mexeu aqui eu não vou, aquela briga, porque um quer diminuir o gás carbônico, o efeito aí estufa, o outro não quer. Então o mundo está numa crise ambiental, numa crise moral, numa crise espiritual, e não se entendem, e caminha para a ruína. Isso é para nós o que, irmão? Sinal que Jesus está voltando. Seu nome está no livro da vida. Você sente? Quantos sentem? Se não sentem, se preocupe. Se não sentem, é hora de se preocupar, é hora de buscar, é hora de estar incomodado com isto, para ver qual é a realidade. Mas corremos aqui para o comentário número 2, para ver se nós conseguimos chegar até aqui o final. Comentário número 2, sobre o juízo final. No final do milênio, Satanás ficou preso por 1000 anos, e lá por algum tempo, não sabemos quanto tempo, se foi alguns dias ou alguns momentos, enfim, como está aqui na palavra, haverá aí o juízo final, no final do milênio, em que Deus vai tratar literalmente com os homens ímpios, com aqueles que se rebelaram no milênio e com aqueles que se rebelaram desde Adão,
que não foram arrebatados, que não foram salvos, que não fizeram parte da primeira ressurreição, esses ressurgirão para encontrar o Senhor Jesus lá diante do chamado trono branco. Quando olhamos lá para o livro de Romanos, no capítulo 2, acho que é o versículo 16, e Deus vai julgar o quê? Os segredos dos homens. Quantas coisas se ocultam hoje. Hoje comete-se crime, apaga-se as provas. Tem aqui os advogados, né? Uma Ângela, advogada, hoje, né, esconde a prova. Mas lá naquele dia, não, vão ser abertos os livros. Vai ser aberto os livros. E diante do Senhor todas as coisas estão o quê? Nuas e patentes diante dos seus olhos. Hoje eu posso dizer, não fui eu. Hoje eu posso dizer, mas naquele dia, aqui diante do trono branco, como é que é, pastor Jorge? Foi falar que foi o outro, empresta o nome do outro. Mentir para se defender, né? A lei permite para se defender, né, Ângela? Ninguém pode produzir prova, não deve produzir prova contra si mesmo. Você pode negar, você pode ir lá pegou no flagrante, você não responde nada para o delegado, só vai só em juízo, né? No promotor, no inquérito, na investigação. Mas lá diante, você fez? Não fiz. Mas foi pego no flagrante, não é eu, você enganou. Mas diante de Deus vai ser mais ou menos assim. Hoje nós temos a facilidade, né? Hoje aí com o Zap, com todo o celular, em tese aí, sabe, algumas exceções, antigos são todos máquina fotográfica, né? Tem tudo. Hoje se oficializa e manda. E diante de Deus? Ele vai pegar assim, eu vou conjecturando. Hoje o Zé Zósimo, você matou, escondeu o corpo lá, jogou na fornalha, pôs no tacho de soda lá. Tem essa acusação, não fui eu não. Aí Deus vai revelar a foto do momento. Quem é esta figura aqui? É você? É, o segredo vai ser revelado diante dos homens. Ele vai mostrar na telinha dele. É você? É, que no livro está escrito. Pois não, pastor? Criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4:13. Hebreus 4:13. Então, no juízo final, aqueles que morreram lá, arquivaram os processos, o juiz de primeira instância às vezes deu porque conhece o fato na cidade, mas em segunda instância foi 3-2, 3-1, lá em cima foi não sei quanto, e as provas foram insuficientes, mas diante de Deus não tem prova insuficiente não. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos. Aleluia. Vale a pena ser crente fiel. E nesse juízo final, nesse trono branco, aqui serão julgados os outros mortos, aqueles que não fizeram parte da primeira ressurreição. Isto mostra que fica de fora os crentes da primeira ressurreição, pois eles fazem parte do reino de Cristo, estão com o corpo glorificado. Deus instalará esse juízo após a última rebelião de Satanás, que acontecerá depois dos 1000 anos do reinado de Cristo.
Então, no final do milênio, ele será solto, e a multidão que viveram estas benesses de Deus, ainda darão ouvido, uma parte, à mensagem satânica. Mas por que isso vai acontecer? Porque Deus quer purificar os homens, quer purificar todas as coisas. Ele vai restaurar o mundo vindouro com bênção, com vitória. Porque no Gênesis, registra o homem perdendo o quê? O que o homem perdeu no Gênesis? Perdeu o quê? O paraíso. O que acontecia no paraíso? Deus fazia o que com o homem no horário chamado a viração do dia? Deus visitava o homem. Eu ouvi um comentarista que diz que a viração do dia era por volta das 15 horas. É quando o sol começa a virar. O meio-dia o sol está em cima da cabeça nossa. Mas às 15 horas, o sol está nessa posição, ele começa a virar. Não sei se é verdade, mas serve para uma ilustração. Por volta das 15 horas, Deus chegava no Éden. E aí, Jorge, como é que está? Bem, Jorge? Cadê sua Eva? Está aqui. A viração do dia, aquele diálogo, aquela comunicação, aquela bênção. E lá, o homem cedeu. Naquele período de provação de fidelidade, o homem foi infiel. Então o homem perdeu o paraíso. E o que vai acontecer no mundo vindouro? Qual vai ser a culminação do mundo vindouro? Está aí na lição. Que é o versículo aí da lição. O tabernáculo de Deus com os homens. O que vai acontecer no final do tempo vindouro? Uma nova casa, um novo céu, uma nova terra. E Deus estará literalmente com aqueles que venceram todas estas situações. Deus vai restabelecer esse paraíso perdido, esta comunhão que perdeu pela desobediência. E quando culminar todas essas coisas, vou falar daqui a alguns instantes, como será. Então, meus amados, você é fiel servindo a Jesus? Se não é, começa a ser. Você quer fazer parte da primeira ressurreição? Ou ser arrebatado? Seja fiel. Sirva Jesus, dedica-se a Jesus, obedeça ao Senhor Jesus, acompanhe a sua palavra. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena adorar, vale a pena cultuar, vale a pena confiar e servir ao Senhor. E os mandamentos do Senhor, conforme diz a primeira carta de João, não são o quê? Não são pesados. A escravidão diabólica, mas é muito pesada. Gera vício, e vício gera custo, e custo pesado. Mas a obediência do Senhor não é pesada. Gera alegria, gera conforto, gera paz, gera gozo, gera alegria em nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o juízo final será esta realidade para nós. Não é um status, mas é uma condição de estarmos diante de Deus. Eu não sei onde vão ficar a doutrina aí do sono da alma. Eu não sei o que essa gente vai fazer. Não é? Quem acredita no sono da alma? Os adventistas, Testemunho de Jeová, e o outro movimento que me foge agora,
o nome, os mormons, né? E outros aí. Tem um certo movimento aí, é o sono da alma, que também é chamado de o mortalismo cristão. São movimentos que aí estão. Mas a realidade de Deus, irmão, virá sobre nós. Aleluia. O arrebatamento é algo especial. Eu não quero entrar aí para a grande tribulação. Eu quero fazer parte do arrebatamento, ou se o Senhor me levar antes, eu quero fazer parte da primeira ressurreição. E esses que acreditam aí, o sono das almas, como é que vai ficar? O destino dos ímpios, esta condenação, mas para nós será a redenção, a eterna comunhão com Deus. Vale a pena ser fiel. Eu quero falar na importância de crer na palavra do Senhor, e a importância de obedecer, porque para nós só resta, nós só somos dono do agora e desse momento. Antes de sair de casa, tinha lá um senhor na minha porta, que congregou muito tempo conosco, e hoje está fora. Saí até lá a calçada, fui lá conversar com ele, ele veio com as filhas dele pegar um objeto lá na minha casa. Encontrei com ele e falei, como é que você está? Eu estava, falei, não, estava não, você precisa estar na casa do Senhor. Nós somos donos só do agora. Decida novamente. Falei, realmente eu preciso. Então não podemos brincar com a salvação. E dentro disso cabe aqui o que eu quero falar rapidamente. Um dia estava indo para o ar livre e passei com a condução e vi um grupo de jovens numa grande brincadeira na calçada daquela rua, e gargalhado, e lá estava um que tinha saído da nossa igreja. E quando passei, o Espírito Santo falou no meu coração, volta lá e diz para ele que ele precisa voltar para mim. Fiz a manobra na esquina, voltei, cheguei lá, saudei aquele jovem e disse, nominalmente, falei, você precisa voltar para Jesus. Ele disse, hoje não, irmão Jurandir, hoje não. Eu sei que Jesus é o caminho, eu sei que Jesus vai voltar, eu sei que terá grande tribulação, eu sei que o anticristo vai governar na grande tribulação, mas hoje eu não quero voltar para Jesus, eu estou preparado para enfrentar o anticristo. Provérbios 16, 4, diz, o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até ao ímpio para o dia do mal. Até o ímpio para o dia do mal. Vai passar os 1000 anos, vai continuar, não vai se recompor ou se regenerar. Eu disse para ele, mas o seu dia de voltar é hoje. O Senhor falou no meu coração, eu sei, mas hoje não. Mas um dia, 6:30 da manhã, peguei o jornal da porta da minha casa, jornal que assino. Lá estava o acidente na Via Anhanguera, no quilômetro tal. Morreram 2 na hora, tem 3 na UTI. E um dos 3 era esse. E a família desesperada me ligou, pastor, eu quero que o senhor vá na UTI, trouxeram ele para Limeira, quero que o senhor vá ver o meu cunhado lá na UTI. Por volta das 11 da noite, eu entrei ali na UTI e fui lá ao lado daquele moço. A cabeça dele estava desse tamanho, literalmente. E quando orei, o Senhor me disse, o que eu fiz está feito e não mudarei.
O que eu fiz está feito e não mudarei. E a família esperando por lá de fora, disse: e aí, pastor? E Deus falou assim: olha, diz para a família que até às 7 horas terá a minha resposta. 15 para 7 o telefone tocou na minha casa. Aquele jovem partiu. Queria enfrentar o anticristo. Mas se você tem o teu nome no livro da vida, glorifica o Senhor. O juízo final é para os desobedientes, para os pecadores profanos, para aqueles que rejeitaram a mensagem da cruz, para aqueles que rejeitaram Jesus, para aqueles que zombaram e zombam de Jesus, para aqueles que querem a ruína como fatalidade, mas eu quero a bênção da eternidade com Jesus. Aleluia. 1000 anos é gozo com Jesus, mas é assolação para aqueles que estão indo para o grande trono branco, lá para o Hades, o Sheol, e as palavras traduzidas aí como inferno, que será literalmente aplicada para aqueles que não obedecem ao Senhor. Mas o ponto 3 fala sobre a nova criação, porque a hora já acabou. E os irmãos lá da Balsa querem louvar isso? A irmã? Já está o CD lá em cima? Se tiver, peça para o irmão vai cantar no final. Então, meus amados, aí verá aqui sobre a nova criação, um novo céu e uma nova terra. Aleluia. Após essa execução literal, eu não sei qual vai ser o impacto literal de Deus sobre esta terra, após a grande tribulação, que já vai ter uma grande transformação geográfica na terra. E esse novo céu e esta nova terra, o quadro descrito no texto da leitura bíblica em classe diz respeito à nova criação, ou seja, não se trata, pois, de uma renovação ou de alguma restauração, mas de tudo ser novo. Mudança climática. Hoje o nosso dia tem 24 horas, mas naquele tempo, como será, eu não sei. Eu só sei que lá no Chile, o calendário lá por aquele terremoto que teve, parece que tem 7 minutos de quebra lá no fuso horário, no quadro das 24 horas lá. Teve uma pessoa que esteve lá esses dias, às 8h20 da manhã, que está amanhecendo. Então, é o mesmo horário nosso aqui, relógio, mas 8h20 é que está amanhecendo. Nós amanhece às 6h, clareia lá, começa a clarear às 8h20 da manhã. Mas naquele tempo aqui eu não sei, mas Deus aqui não está dizendo que haverá uma restauração, uma regeneração, mas tudo novo, para estabelecer o quê? O tabernáculo de Deus entre os homens. É a restauração do paraíso que o homem perdeu pela desobediência, mas a restauração pela ação de Deus através de Jesus Cristo, seu Filho, que vai realizar todas essas etapas para culminar no final de todas as coisas com esse mundo vindouro e restabelecer todas essas coisas. E Jesus vai entregar ao Pai o quê? Todo o reino de tudo transformado e tudo regenerado. Portanto, continuando aqui, diz assim: eis que faço nova todas as coisas, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, conforme Isaías 65:17. Essas promessas reaparecem no Novo Testamento. 2 Pedro 3:13 diz assim: o velho mundo vai desaparecer
por causa da sua contaminação. Os céus e a terra não poderão resistir à santidade e à glória de Deus. Então, esta terra que tem sangue derramado lá de inocente, que cheira mal diante de Deus, desde o sangue de Caim. Quando Caim matou Abel, o que Deus disse para Caim? O sangue dele clama o quê? Até mim. Clama até mim. Então, irmãos, aqui está a literalidade. O velho mundo vai desaparecer por causa da sua contaminação. Os céus e a terra não poderão resistir à santidade e à glória de Deus. E vi o grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Esta palavra profética é reiterada mais adiante, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. O universo físico não se não susterá diante da pureza, santidade e glória daquele que está sentado sobre o trono. E a nova Jerusalém, antes de tudo, convém ressaltar que a nova Jerusalém, de que desce do céu no versículo 2, não é a mesma Jerusalém do milênio. Isso é de fácil compreensão. Aqui estamos no período pós-milênio. A descrição da cidade mostra com abundância de detalhes que a sua glória excede em muito ao da Jerusalém do milênio. O templo dela é Deus e o Cordeiro. A cidade não necessita de sol nem de lua, e nela não haverá noite. Nós veremos o rosto de Deus e do Cordeiro, e a glória de Deus e de Cristo nos alumiará para sempre. A nova Jerusalém é chamada ainda a Jerusalém que é de cima, conforme Gálatas 4:26, ou também a Jerusalém celestial. A eternidade dos salvos. A nova Jerusalém é o eterno lar de todos os salvos em Cristo. A nova Jerusalém é o eterno lar de todos os salvos em Cristo. Você sente a sua salvação? Pode glorificar ao Senhor? Então glorifica. E o Apocalipse dá até a dimensão desta cidade. Quantos estádios é? Quanto estádio é essa cidade aí? Uma cidade quadrada. Quanto que é? E as portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Né? Não haverá noite. Porque não vai precisar, porque o Cordeiro de Deus que vai alumiar, não vai precisar mais de fuso ou confuso horário. Tamanho da cidade. O seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Isto representa quanto, aproximadamente, matematicamente? 2.260 quilômetros quadrados. Tem lugar para você lá, irmão. Tem lugar para todos os salvos. Tem lugar lá. Por isso que Jesus diz lá em João, na casa do Pai há algumas moradas, né? É algumas? Muitas. Porque onde eu estiver, eu quero que estejais também. Você quer estar lá? Jesus é o caminho. O mundo está cheio de atalho, mas para o céu só existe caminho, não existe atalho. Quem busca atalho não sabe para onde vai, nem aonde chega, mas quem segue o caminho sabe de onde sai e para onde vai, para onde quer chegar.
Aleluia! Jesus é o caminho, e esta morada, esse novo céu, esta nova terra, é a eternidade dos salvos, a nova Jerusalém é o lar eterno. O próprio Deus estará continuamente, os humanos, é o tabernáculo de Deus, conforme eu já referi, aleluia. Na viração do dia, Deus tinha a presença o homem tinha a presença de Deus, mas a desobediência levou a perder. Mas com a obediência e a ação de Jesus Cristo e a nossa aceitação, aleluia, nós haveremos de contemplar e viver com o Senhor como Ele é, aleluia. Aleluia, é o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e Deus mesmo limpará de nossos olhos toda lágrima. Ali não haverá morte, porque é o último inimigo a ser derrotado. O pecado será banido para sempre, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Apocalipse 22:3, é a nossa eterna bem-aventurança. Aqui está o final glorioso da jornada da igreja, aleluia. É o restabelecimento do paraíso perdido, e ali Jesus entregará nas mãos do Pai todo o domínio por toda a eternidade com Ele. Eu pergunto, vale a pena ser fiel? Sim ou não? Vale a pena ser fiel, sim ou não? O ensaio está fraco, vamos melhorar. Vale a pena ser fiel ou não? Jesus escutou, aleluia! Então seja fiel e obedeça ao Senhor Jesus Cristo. E conclui com as seguintes palavras: nós cremos que assim como todas as profecias sobre a primeira vinda do Messias se cumpriram, de igual modo, todas as profecias sobre o mundo vindouro se cumprirá também, pois Deus é fiel. Amém, igreja? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Nossa irmã vem aqui para louvar o Senhor. Quinta-feira, grande culto aqui, a noite da vitória, com as congregações. Enquanto a irmã chega aqui, congregações Santina, Novo Mundo, Gustavo Piscinini, Boa Esperança e Morro Branco. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical no horário normal, e culto à noite às 18 horas. Próxima terça-feira, Campos Elísio, Teixeira Marques, Independência, Pérola, Santo André, Vila Pisa e Alto dos Laranjais. Então, nossa irmã louvando o Senhor. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Resplandecente, não me deixa ser confundido. Em meus lábios o amor, a honra e o louvor são totalmente inteiros.
Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Ficamos de pé, pastor Joel orando por nós e nos abençoando. Tenha uma noite abençoada de sono, um alegre despertar com Jesus. Obrigado a cada congregação que veio estar conosco, cada irmão, pastor Valdir, muito obrigado por ter a oportunidade de conhecermos, irmã Raquel, por ter louvado aqui com a gente. Leve no coração aí as nossas considerações e nosso abraço de saudade, em nome de Jesus. Muito obrigado. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, por tudo quanto temos ouvido nesta noite. A tua palavra, que a mesma penetre poderosamente nas nossas vidas, como regra de fé e prática. Senhor, abençoa agora cada um dos teus filhos, o nosso regresso, acompanha os nossos lares, Senhor, nos guarda debaixo da tua potente mão, livrando de todo mal. Deus santo e eterno, olha para aqueles que aqui não puderam chegar nesta noite, visita a cada um, Senhor, aonde ele se encontra. Tu sabe, conhece a necessidade de cada um dos teus filhos. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, o qual vive e reina para todo sempre. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reina em cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.